Pessoal, eu trouxe hoje aqui para você 7 hábitos que fizeram eu sair de 0 a 50k. Isso mesmo. Como é que eu fiz para sair de 0 a 50 mil reais por mês em produtos naturais? Você deve pensar, mas esses seus 7 hábitos que você praticava, você fazia isso por intuição? Boa parte eu fazia por intuição. Eu já era empreendedor, já era empresário há 20 anos, quando eu comecei com esse negócio chamado Nação Verde, que eu não tinha essa expectativa, né, de transformar tudo o que eu transformei, mas percebi que esse meu bloqueio, ele tinha intimidade total com esse meu propósito. Ou seja, eu não estudei sobre esse ramo o suficiente, não fiz faculdade de medicina, mas eu percebi que uma coisa que me deixava derrubado era a saúde das pessoas. Até hoje eu sou assim. Eu tenho esse bloqueio, né? Eu fico realmente preocupado, eu me preocupo de verdade com pessoas que eu encontro. Às vezes eu estou com um parceiro, uma pessoa que eu acabei de conhecer. Às vezes eu estou numa reunião com ela, eu olho para ela, de tanto viver esse ramo há 10 anos, de tanto conviver com médicos, de tanto conviver com nutricionistas, endócrinos, todo o pessoal da medicina integrativa. E por isso ser uma inclinação da minha alma, eu consigo olhar para as pessoas numa reunião presencial, por exemplo, olhar para ela e às vezes me preocupar, dar conselhos. Isso acontece 100% das vezes. Toda vez que eu estou com alguém, eu estou sempre tentando dar algum conselho, algum conhecimento, transferir alguma sabedoria para essa pessoa, seja na área fisiológica, seja na área emocional ou na área espiritual. Eu sempre faço isso. Isso é realmente uma inclinação natural minha. Muito embora eu tenha formação em administração de empresa, publicidade, propaganda e consultoria estratégica, essas são as minhas formações, né, por diploma, né, de faculdade, a minha inclinação espiritual, emocional, ela está na área de saúde. E eu fui descobrir isso muito tarde, pessoal. Eu descobri isso com 38 anos de idade. Porque até os 38 anos de idade, eu não tinha nem noção do que propósito significava. Eu nunca nem tinha ouvido essa palavra. Foi com os problemas de saúde que eu tive em casa com a minha mãe, com o problema social que eu tive, onde eu quase faleci, né, num assalto, foi que me despertou, né, que deu uma guinada na minha vida. Você imagina que é uma coisa também que eu não costumo cobrar de ninguém isso. Sabe por que eu não cobro isso de ninguém? Porque como que eu vou poder cobrar das pessoas uma posição, uma postura de vida, se as pessoas não passaram pelas experiências que eu passei? Então tudo que a gente faz é contar para essas pessoas como foi a nossa história de vida. Mas, por exemplo, como é que eu vou cobrar determinadas posturas emocionais e espirituais de pessoas que não passaram por uma experiência de quase morte? Se quiser saber mais ou menos, né, como a experiência de quase morte, você já ouviu falar em dimerizador de luz? Mais ou menos isso. Imagina que o dimerizador de luz é aquele que controla a intensidade da luz de uma sala, de um ambiente. Imagina que você está num ambiente e tem uma pessoa com o controle disso na mão. E aí ela vai reduzindo a luz desse ambiente, a luz vai se apagando, e é uma sensação muito estranha. Porque você fica fazendo força para abrir as suas pálpebras. Você começa a fazer uma força descomunal para abrir as suas pálpebras por alguns segundos, até que você começa a perceber que as suas pálpebras, os seus olhos estão abertos e que na realidade não há mais luz. Essa é uma das sensações que a gente tem e a gente não consegue se comunicar com as pessoas. Na nossa cabeça, a gente está conversando. Na nossa cabeça, a gente está falando com as pessoas, mas as pessoas não nos ouvem. Você começa a perceber que as pessoas não estão te ouvindo. É uma sensação muito estranha, eu estou tentando descrever, ela é uma sensação difícil de descrever, mas essa sensação de você passar para o lado de lá e ficar entre o lado de lá e o lado de cá, é uma experiência que mudou profundamente a minha vida. Não tem como você cobrar isso de outras pessoas. É como se o controle da sua vida já não tivesse mais na sua mão. E por maiores que fossem os seus esforços para você conseguir se comunicar, conseguir falar para as pessoas que você está vendo tudo o que está acontecendo, você está vendo as pessoas comentarem, você quer ajudar essas pessoas com informações a seu respeito, mas você não consegue. Mas na sua mente você está falando, na sua mente você está enxergando, você está vendo tudo, mas as pessoas, você começa a perceber que elas não estão te ouvindo. É uma frequência diferente de ver, uma frequência diferente de ouvir, e essas pessoas não conseguem, você não consegue interagir com as pessoas. Então é uma sensação estranhérrima, né? Uma sensação muito sui generis. Então quando você passa por uma sensação dessa, você passa a ver a vida com outros olhos. Então não tem como você cobrar determinadas posturas das pessoas. Cada um
tem a sua história de vida. Eu respeito a história de todo mundo. Bom, então, como eu tinha prometido para você aí no início do vídeo, 7 coisas que eu praticava do zero, né, para chegar do 0 aos 50 mil de faturamento, quando eu abri minha primeira loja, lá, tinha lá os seus 32 metros quadrados, lá em 2010 para 2011, se não me engano. Agora, se você estiver assistindo esse vídeo para procurar a bala de prata, não é assim, né? Se você estiver assistindo esse vídeo para procurar o joca, como a gente fala na linguagem, né? Na gíria, né? Que é o jump of the cat, né? O pulo do gato. Esse vídeo não vai entregar para você o pulo do gato. Não vai entregar para você a bala de prata, né? A grande realidade, pessoal, é a seguinte. O que você precisa mesmo é de visão e compromisso. Visão, para que você tenha muito claro o seu objetivo, onde você quer, qual é o alvo que você quer atingir, qual é a meta de faturamento que você quer chegar, e um compromisso. Compromisso o que é, pessoal? É motivação? Não, pessoal. Motivo o que é? É disciplina? Não, pessoal. Num primeiro momento, não. Num primeiro momento, é um passo firme na direção certa. É um compromisso que você estabelece com você, de dar esse passo firme na direção certa. E esses 7 passos e 7 hábitos que eu trouxe aqui para você, ele quer isso, ele quer te ajudar a mostrar qual é esse passo, quais são esses passos e qual é essa direção certa. Então, bora lá para o primeiro? Bora lá. O primeiro é o ambiente, pessoal. Criar um ambiente externo e interno. Interno é o ambiente da sua empresa, da sua loja. O relacionamento que você tem com você mesmo, o respeito que você tem com você mesmo e o relacionamento que você tem com as pessoas que trabalham, porventura, com você naquele seu espaço interno. Então, é lugar. O lugar interno, que é a sua empresa, e o lugar externo. Como é essa relação? Então, como você cuida das suas prateleiras internas, como você cuida do relacionamento que você tem com as pessoas internas da sua empresa. Porque isso é muito importante. O teu primeiro cliente é a pessoa que trabalha com você, é o seu funcionário. Nós chamamos aqui na nossa empresa de mensageiro, algumas empresas chamam de colaborador. Então, assim, o teu cliente número 1 são as pessoas que trabalham com você. Como está esse relacionamento com essas pessoas? Ok? Você faz coisas erradas? Você pratica coisas que você não devia praticar? Essas pessoas estão presenciando isso? Então, você pode ter certeza que você vai ter problemas com clientes. Por quê? Se você não é uma verdade, não tem jeito. Porque esse primeiro passo, esse primeiro hábito é muito importante. Você cultivar relações verdadeiras, leais e honradas com as pessoas que trabalham com você. Se você não cultiva isso, com certeza você vai ter problema. 2, lugares. Quais externos? Quais são os lugares externos que você costuma frequentar? E quais são essas pessoas que você costuma estabelecer alianças, estabelecer vínculos, né? Estabelecer parcerias? Quem são essas pessoas? Olha, pessoal, muito cuidado. As pessoas, primeiramente, compram você. Não se esqueça. Primeiro de tudo, as pessoas compram você, não o seu produto, não a sua marca. Nós, por exemplo, aqui na Nação Verde, não estamos no ramo de vender produtos naturais. Nós estamos no ramo de pessoas vendendo produtos naturais. Essa relação de confiança que você estabelece com as pessoas, ela é fundamental. Muito cuidado. Essas pessoas não são necessariamente seus parentes e amigos que você tinha antes de abrir sua empresa. Não confie nisso. Se você tem parentes e tem amigos que te prestigiam, ótimo, mas não conte com isso. Isso não conta como ambiente externo. Até porque você não vai conseguir sobreviver de parentes e amigos. Agora, muito cuidado. Não é porque são parentes, né, que você tem um relacionamento antigo, não é porque são amigos que você tem um relacionamento antigo que vão te apoiar, não. Não se apoie nisso para não se frustrar à toa. Afirme assim para você mesmo. Estabelecerei um firme compromisso de conhecer novas pessoas todos os dias. Olha aí, ó, esse objetivo é fundamental. Ele tem a ver com o terreno externo, com essa área externa. Quando você vai para essa área externa, cuidado com as pessoas da área externa, com essas novas pessoas. Se no primeiro momento você já tem algumas parcerias ou está iniciando essas parcerias de negócio, esses vínculos com novos empreendedores, profissionais liberais, tome muito cuidado. Sabe com o que, pessoal? Fofoca. É mortal para um empreendedor. Então, muito cuidado para não contar coisas de um parceiro para o outro. Muito cuidado com isso.
Se um parceiro começa contando coisa de outros profissionais, guarde isso para você. Isso é muito sério. Cuidado com conversas no WhatsApp com esses parceiros. Muito cuidado. Cuidado com o que você escreve. Siga meu conselho. Seja amigo de todos, mas seja seletivo. Cuidado para ninguém esticar sua língua, ok? Não faça isso, não faça leve trás entre os parceiros. Por exemplo, na nossa área, no nosso ramo, nutricionistas, médicos, é muito complicado porque eles não têm opiniões totalmente convergentes às vezes. Então, muito cuidado com isso. É importante que você estabeleça parcerias e que sejam sigilosas. Negócio bom é negócio sigiloso. Então, aquilo que você estabeleceu com um parceiro, permaneça com esse parceiro. Então, aquilo que você estabeleceu com outro parceiro, né, deixa com aquele outro parceiro. Evite levar informações de um parceiro para o outro, porque isso realmente pode prejudicar bastante o seu negócio, tá bom? Não se esqueça disso nesse primeiro ponto. Você também faz parte do terreno. Nós também somos matéria, tá bom? Nós somos também terra, né, pessoal? Do pó a gente veio e para o pó a gente vai voltar. Você também é terra. Cuida de você. Cuida da sua aparência, né, pessoal? Eu sempre falo que nós temos aqui a nossa fratura exposta, né? Quem está lidando com pessoas, por mais difícil que às vezes seja o nosso dia, você precisa mostrar aí os seus dentes, né? Você precisa sorrir. Eu falo que os nossos dentes, eles são uma porta, né, de entrada, onde você estabelece o primeiro contato visual, né? Sorrir ao máximo possível, né? No meu método UAU, por exemplo, eu tenho, logo na primeira página assim, do método, olha só, pessoal. Vale lembrar que essas dicas todas estão no meu método UAU. Essas e muitas outras dicas, né, estão no meu método UAU. Então tá aqui, olha só. Sorria, tá vendo? Ó? Você está sendo filmado por Deus. Então, aqui no método UAU é a primeira página do método, né? Então é muito importante nesse primeiro passo aí, pessoal, nesse primeiro hábito, que você também use os seus dentes para travar a sua língua, né? Não fale mais do que o necessário com esses parceiros, tá bom? Não se esqueça disso. Segundo passo, pessoal, planejar suas ações. Olha, eu como empreendedor, eu vejo muita coisa, até recentemente, eu vejo muita coisa na internet. Até recentemente, eu vi um empreendedor, até conhecido, dizendo determinadas coisas, como isso aqui, por exemplo. Olha, não importa a hora que você acorda, o importante é que você foque em colocar a sua energia no período do dia que é mais conveniente para você. Falei, olha, se isso funciona para algumas pessoas, deve ser lá na área de tecnologia. Se você é um empreendedor e tem um negócio físico, não faça isso. Ó, o sol não vai deixar de brilhar porque você resolveu acordar todo dia 9 da manhã ou 10 da manhã. O sol vai nascer às 5 e pouco da manhã e vai se pôr às 5 e pouco ou 6 horas da tarde. O ciclo circadiano existe, a natureza existe, independente daquilo que você pensa. Meu conselho para você, cuidado com esses gurus da internet, cuidado com o famoso da internet, cuidado com o milionário da internet. De repente, aquela fórmula só serve para ele. Não faça isso se você tem um negócio físico, muito menos na área de produtos naturais. Você precisa ser natural. Inclusive, eu estou para gravar alguns vídeos chamados de volta para o natural. A gente precisa entender que o básico bem feito funciona, que o tradicional também funciona e que a natureza ela nos ensina muito. Prometo que vou trazer essa série de ensinamentos para vocês. Bom, voltando aqui para esse segundo passo passo é planeje-se. Você tem que planejar. A gente não consegue planejar durante o dia, pessoal, eu não consigo. Então, eu levanto antes. Eu levanto às 5 da manhã. Não sou do clube das 5, eu não sou do clube nenhum. Tá bom? Meu clube é esse aqui, ó. Sou diferente. Esse é meu clube, tá bom? Não sou de clube nenhum, tá? Só que assim, se você acha que tem que levantar meia hora antes de abrir a sua empresa, 1 hora antes de abrir a sua empresa, ó, não vai funcionar. Não funcionou para mim em 30 anos. Eu já testei várias metodologias, não funcionou. Você tem que ter um tempo só para você. Para você planejar num momento em que ninguém acordou ainda, de preferência, ou que poucas pessoas acordaram. Até porque, pessoal, o sucesso, né, a prosperidade é para um número menor de pessoas mesmo. Quando você vai avaliar isso, você percebe. O número de pessoas prósperas e não prósperas ele é bem diferente, né? Então você tem que fazer coisas que poucas pessoas fazem, e não fazer o que todo mundo faz. Se poucas pessoas levantam mais cedo, o que você acha de ser uma delas? Te garanto que ao planejar com concentração, ao planejar com foco, pessoal, quando você planeja, quando você tem paz para planejar, tem um tempo para você, para estabelecer como é que vai ser seu dia,
para estabelecer como serão os seus próximos 3, 4 dias, que é que eu ensino também nas minhas aulas de produtividade, era uma paz de espírito que você tem que é impagável. Então, você precisa ter essa concentração, você tem o direito e você tem o dever de dar essa chance para você. Você não precisa levantar às 5 da manhã, claro, mas o sol, a lua, né, a natureza, ela existe, independente daquilo que o guru pensa ou o que você pensa. Então, cuidado com isso. É importante você levantar mais cedo em determinados dias, até para receber energia, né, a energia telúrica, para você receber a energia, né, do ambiente. É importante, às vezes, você reservar um ou outro dia da semana, colocar o pé na areia, colocar o pé na grama. É importante você sentir a natureza. É importante você ter um tempo para você, é importante você ter um tempo para a sua empresa, onde você sozinho está lá, focado, concentrado, e você consegue estabelecer essas diretrizes. Muito cuidado com isso. E você precisa se planejar e ter tempo também para fazer alguns vídeos, para ter uma presença digital. Afinal de contas, pessoal, as bases demográficas do nosso país mostraram para a gente que a gente tem por volta de 210 milhões de habitantes, mais ou menos, né, brasileiros. Vocês têm noção de quantos brasileiros têm mídias sociais? Vocês têm esse número? O número é assombroso. Nós temos 140 milhões de brasileiros nas mídias sociais, pessoal. Então esse número é muito relevante para você. Você não pode se dar o luxo de ter estratégias somente físicas. Então planeje também as suas estratégias digitais. Combinado? Vai quebrando esse ritmo, né? Por exemplo, se você tem alguma dificuldade de aparecer em vídeo, comece fazendo fotos. Mas em vídeos, pessoal, o que realmente resolveu, para todas as pessoas que eu mentorei, para todas as pessoas que eu auxiliei, começa fazendo. Começa gravando vídeos e não posta, né? Manda só para os seus amigos de confiança, para o WhatsApp, vai fazendo, né? Tudo aquilo que a gente vai fazendo, a gente vai pegando tarimba. Você pode, desde que você aprenda que você precisa treinar. Você consegue qualquer coisa assim, que tiver dentro desse seu terreno que você criou. Se você está dentro daquele seu terreno que você criou, lá no passo anterior, você consegue sim, não desista, tá bom? Quem não consegue é aquele que desiste, combinado? Então, não se esqueça disso. Acorde mais cedo, não sei o horário que você vai estabelecer, acorde mais cedo e tem ali umas 2 horinhas só para você planejar as coisas da sua vida pessoal, da sua empresa e da sua família. Combinado? Um terceiro passo para você. Muito cuidado. Esse terceiro passo, ele é complicado porque ele é um paradigma. Você vai ter que conversar com você mesmo. Para você, uma conversa interna, tá bom? Com você. Quando você vai em alguma empresa, você tem o hábito de achar as coisas caras? Você tem esse hábito? Então, muito cuidado, pessoal. Porque se você tem esse hábito, pode ser que você tenha esse hábito também de achar caro aquilo que você vende. E aí eu te pergunto, como é que vai fazer para um cara que é vendedor de Ferrari? Como é que vai ser? Né? Se você tem esse hábito de achar caro as coisas dos outros, você tem que prestar atenção se você não tem o hábito de achar caro as suas próprias coisas. É um paradigma que você tem que quebrar. Muito cuidado. Então, se você quer uma ajuda com relação a isso, o que você acha de pensar que aquilo que a gente paga por uma coisa não é exatamente o valor dessa coisa? Não é? Olha só, uma simples xícara de café que a gente toma. Você sabia que a primeira cultura de um café pode levar até 4 anos? Sabia disso? Você sabia que as culturas que estão sendo, por exemplo, colhidas de café, elas têm ciclos mínimos de 2 anos para ter uma nova cultura, um novo fruto? Olha o trabalho que isso dá. Eu tenho um vídeo de 22 minutos na internet, pessoal, em que eu mostro um pouco do nosso café armazém, né? E olha, sabe quanto tempo levou para a gente implantar o café armazém na nossa rede? 1 ano, pessoal. 1 ano de trabalho duro para implantar um café. Muitas vezes, centenas de pessoas tiveram que trabalhar para que você tome uma xicrinha de café. Nosso café, por exemplo, para secar, ele leva 3 meses para secar. Depois a gente torra uma vez por mês praticamente e manda para o Brasil inteiro. É muito trabalho. Então as pessoas se dedicam muito. Quando você começa a achar as coisas caras, é simplesmente porque você não estudou com um pouquinho mais de profundidade a cadeia de suprimento das coisas, o esforço que as pessoas fizeram. Raramente uma xícara de café que custe R$6, R$8 ou R$10 paga o real valor daquela xícara de café. Talvez esse seja um bom caminho para você. Eu precisei trilhar esse caminho, porque eu tinha muito problema com isso. Eu julgava muito o preço das coisas.
eu consegui, e espero que, e torço, espero que você também consiga, valorizar as coisas, a ponto de você dar uma volta nesse pensamento e pagar por essas coisas e ser capaz de pagar e agradecer, simplesmente porque você entendeu. Jamais o valor que você está pagando de alguma coisa é o real valor de todas as vidas envolvidas ali para produzir aquela coisa. Então, é isso que eu desejo para você. Toma cuidado. Quebra esse paradigma. Você vai ver que você vai passar a vender mais. É isso que importa, né? Lembra? Como a gente sai do 0 ao 50? Você não vai sair do 0 ao 50 mil de faturamento se você não se transformar. Lembra? Lá no começo do filme, as pessoas compram você. Beleza? O que mais? Gente, a gente precisa estudar. Né? Esse quarto ponto é estudar. Eu sei que a gente veio da pedagogia e que a gente tinha que decorar a fórmula de Bhaskara. Não é assim? A gente tinha que decorar a tabela periódica, sei lá os afluentes esquerdo do Rio Amazonas. Né? Então foi crescendo no seu peito uma sensação de que aqueles estudos não tinham utilidade prática. Cuidado com isso, porque agora na fase adulta você tem que aprender a ser autodidata. Você tem que aprender a estudar por conta própria. Você tem que ter essa iniciativa. Né? Pelo menos num primeiro momento você precisa de força de vontade. Depois que você adquire o hábito, fica uma delícia. Porque quando a gente sabe das coisas, quando a gente estuda com mais profundidade, pessoal, e a gente sabe das coisas, a nossa autoestima aumenta. A gente começa a vender pelos olhos, pessoal. A gente sabe, você vende pelo olhar. Há um brilho no seu olho quando você realmente se aprofundou em alguma coisa, quando você estudou alguma coisa. As pessoas vão se apegar a você, porque é normal isso. As pessoas se apegam a pessoas que conseguem reduzir a aflição delas. E o nosso ramo é maravilhoso. Eu sei que tem muitos tipos de profissões e trabalhos, eu respeito todas elas, mas você há de convir comigo, né, pessoal? Tem coisas que aproximam mais a gente de Deus do que outras. Se eu estivesse vendendo uma metalúrgica aqui, eu confesso que seria muito mais difícil de encontrar um propósito, enfim. O nosso ramo de produtos naturais é uma delícia de você passar propósito. É maravilhoso, porque ele muda a vida das pessoas de fato. A suplementação muda a vida de uma pessoa. Né? Tomar mais água, ter informação de como tomar essa suplementação e de qual é o suplemento que você está precisando para melhorar a sua vida. Isso é fundamental. E quando você vê as pessoas tendo resultado, e elas trazem esse resultado porque você mantém uma comunicação com essas pessoas, você se aprofunda nos relacionamentos, você começa a ver essas pessoas melhorarem de vida. E não tem como não se retroalimentar e se motivar com isso. É maravilhoso. Então, estudar é muito bom. Agora, essa fonte de estudo, como na Nação Verde, a gente tem o nosso método UAU, a gente tem a nossa plataforma de ensino, a gente está aqui todas as segundas-feiras com ensinamentos aqui, mas não são abertos ao público, né? Mas a gente tenta passar essa retroalimentação para as pessoas, tenta ajudar as pessoas a se reciclarem, a terem mais conhecimento, porque quem aprende não depende, e você tem que ser mais autônomo para poder ser mais firme, ter mais poder, né? Para as pessoas perceberem que você tem esse poder. Agora, o ensino ele não vem só lá do YouTube, o ensino não vem só de plataformas de ensino, de livros. O cliente também ensina. Então, essa postura de humildade para conversar com os parceiros que você estabelece, essa postura de humildade para explicar todo o seu aprendizado, mas para ouvir também é importante. Nesse caminho, pessoal, com relação ao estudo, eu aprendi muito com os clientes. Eu desenvolvia sempre uma dinâmica na minha loja que o cliente ele se sentia muito bem aceito, né? Se sentia muito bem envolvido na dinâmica. Para vocês terem uma ideia, era comum no meu atendimento um cliente conversar com outro. Era muito comum a gente ter uma roda de clientes conversando, isso era muito comum. Era muito comum cliente vender para o outro cliente, porque ele já conhecia aquele produto, como, por exemplo, o nosso Aloe Potion ou algum produto do granel. O cliente já estava usando aquele produto há muito tempo, o próprio cliente já vendia para o outro cliente que estava na loja. Eu estabelecia essas conexões. Foi assim que eu saí do 0 aos 50 mil de faturamento. Me aprofundando nos relacionamentos, né? Aprendendo todo dia, aprendendo e ensinando todo dia com os clientes. É sempre uma troca. Né? E com essa troca a gente vai aumentando a cada dia que passa a nossa autoestima, a nossa firmeza, o nosso poder de equivalência. Eu chamo de poder de equivalência o poder que você estabelece quando em algum momento você acaba sendo conhecido por aquilo que você faz. Né? Então, por exemplo,
você tem várias pessoas que possuem esse poder de equivalência de um ramo. Se você pensa em alguma coisa, você lembra dessa pessoa, né? Pode ser um apresentador de TV, pode ser algum médico muito famoso. Então, esse é o poder de equivalência. Você passa a ser respeitado por aquilo que você faz. Não se engane. As pessoas que você segue, as pessoas que você respeita, porque elas possuem esse poder de equivalência. Elas são confundidas com uma autoridade daquilo que elas fazem. E aí, elas transbordam isso em você. Faça o mesmo. Aprenda e transborde para outras pessoas, beleza? Isso nos leva para um quinto passo. Ó, testar, pessoal. Temos que testar. Quando você pega ideias, quando você está conversando com seus parceiros, quando você está fazendo network, é muito importante que você converse com o seu parceiro com um pouquinho mais de profundidade. Por exemplo, pergunte sempre que tipo de negócios ele está fazendo, né, o que ele está pretendendo fazer, quais são os sonhos dele, quais são as parcerias que ele está estabelecendo com outras empresas. Porque quando você faz essa pergunta para o seu parceiro, e ele explica para você outras parcerias que ele está fazendo com, às vezes, parceiros de ramos diferentes, você tira dali lições maravilhosas para você implementar na sua empresa, implementar com outros parceiros. Então, procure se aprofundar no network. Evite fazer network, evite estabelecer essas relações de uma forma tão superficial que você só vai lá para contar a sua história, para saber para informar o que você tem, o preço que você tem. Evite isso. Evite ficar só na superfície. Se aprofunde um pouco mais. Diga para essas pessoas, né, como é que você pode contribuir para elas avançarem com os objetivos delas. Mas, principalmente, tente entender como é o funcionamento dela, como são as operações dela. Porque dessa forma você consegue estabelecer vínculos muito mais produtivos. Né? O que mais, pessoal? Isso vai nos levar também a uma provocação muito importante. Gente, o real preço de uma coisa, como eu estava dizendo, né, não é só aquilo que a gente pagou por ela. Como eu estava dizendo, é aquele esforço que as pessoas fizeram. Né? Então, pessoal, muito cuidado mesmo. Você conhece esse produto que você está vendendo? Você precisa conhecer esse produto que você está vendendo. Você já experimentou esse produto? Então, cuidado, ó, experimente o máximo possível desse produto. Se você está com um produto, ou na maioria das vezes vários produtos, e você não tem conhecimento, às vezes você está vendendo alguma coisa, pessoal, que você nem experimentou. Cuidado com isso. Se isso está acontecendo com você, vai eliminando isso aos poucos. Vai pegando feedback de clientes, com os parceiros. Você estabeleceu uma parceria? Vai experimentando essa parceria, como eu disse, vai testando, mas vai medindo também essa parceria. Então você tem que medir as coisas que você vai fazendo. Não adianta você estabelecer várias parcerias e depois você não está medindo nada, você não sabe o que tem retorno e o que não tem. Você não está se comprometendo com essas pessoas. Você não está indo mais a fundo. Você não está estabelecendo uma relação de fato. Né? Você coloca um objetivo, por exemplo, olha, vou ter tais produtos. Pô, mas você não conhece esses produtos. Ah, eu vou ter 10 parceiros. Só essa semana eu vou visitar 10 parceiros, vou fazer 10 parcerias. Legal. Mas aí, por que você está fazendo isso? É para cumprir uma tabela? É para provar alguma coisa para alguém? Não vai funcionar. É melhor você estabelecer 10 parceiros num prazo maior, de 15 dias, 20 dias, mas cumprir essa parceria e estabelecer um vínculo mais profundo. Estabelecer 30, 40, 50 parceiros, depois não tem relacionamento com ninguém, não adianta. Você ter lá 20, 30, 40, 100, 200, 300 produtos na loja e você não conhece as famílias, você não conhece o produto que você tem, fica sempre mais difícil de você evoluir. Então você precisa dominar aos poucos. E não tem essa ansiedade. Você coloca um plano e você vai se aprofundando. Você precisa ser equivalente com o trabalho que você faz. As pessoas percebem quando você não tem credibilidade. Primeiramente, as pessoas compram você. Depois, elas compram o seu produto e depois a sua empresa. Cause impacto, pessoal. Não se ocupe do preço do produto. Eu, por exemplo, posso afirmar, não só em pesquisas, você pode pesquisar no Google, se você está muito preocupado com o preço de produto excessivamente, volta ao filme e assiste de novo. Se você atraiu pessoas, se entram muitos clientes na sua loja, e esses clientes são muito preocupados com o preço, se isso é pontual, resolva de uma vez.
Faça uma promoção semanal de produtos que são focais, de produtos que são muito relevantes para a clientela. Faça promoções semanais, coloque numa área nobre da sua empresa e usa isso a seu favor. Agora, isso é normal, isso você tem que fazer. Agora, se você continuamente atrai clientes que reclamam de tudo, volta ao filme desde o início e veja se o problema não é você. Estabeleça sempre isso no seu coração. Normalmente, a gente tem a tendência de atrair aquilo que a gente é e não o que a gente quer. Se transforme primeiro. Eu acho justo que você queira ser alguma coisa, queira se transformar. Na realidade, a minha principal função é transbordar mesmo, é tentar transformar pessoas. Porque é isso também que você deveria querer como líder. Ou na sua formação de liderança. Mas não se esqueça, a gente atrai o que a gente é. E às vezes a gente ainda não está num ponto de atrair as coisas que a gente realmente quer. Algo que você quer ser, você precisa se transformar para ser. Cumpra essa missão, cumpra esse caminho que você vai conseguir, a não ser que você desista. Se você desistir, você não vai conseguir. Desistir é uma excelente forma de não conseguir as coisas, né, pessoal? Agora eu deixei a cereja do bolo para o final, pessoal. Tem uma provocação aqui para vocês, tá? Tem muita lenda urbana, pessoal. Muita coisa passa nas mídias sociais, muita coisa vieram lá dos livros, né? Vieram lá de longe. Às vezes são frases, são lendas urbanas, como eu brinco, né? Às vezes são jargões, às vezes são manias, né? Paradoxos, paradigmas. São coisas que as pessoas falam, gruda, né? Aquilo como chiclete, parece aquelas músicas de carnaval, gruda na gente como chiclete aquilo, e a gente sai repetindo aquelas coisas, né? Você quer ver uma coisa que eu tenho certeza que dificilmente você ouviu na sua vida? É algo em relação ao propósito, né? Por quê, pessoal? Deixa eu conversar uma coisa muito séria com vocês aqui, ó. Pessoal, o propósito é alguma coisa muito elevada, uma coisa muito bacana, e como eu disse no começo do vídeo, eu fui conhecer isso lá pelos meus 38 anos de idade, né? Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Propósito é uma coisa muito bacana, realmente. Mas esse vídeo é sobre como eu saí de 0 a 50 mil, né? E como é que você sai de 0 a 50 mil? Você sai focando em vendas. Então, esse vídeo é um vídeo de vendas, ok? Se você não entender o propósito desse ponto de vista, o seu propósito vai ser impeditivo de você encontrar o seu objetivo. Seja 50 mil, 40 mil, 30 mil, 100 mil, não importa. O propósito pode atrapalhar o seu objetivo de venda. Você quer ver uma coisa? Quem pode chegar aqui perto de mim? Vem cá, Graziela, chega aqui pertinho de mim. Vem aqui pertinho. Deixa eu estabelecer uma comparação aqui. Vem mais perto aqui, ó. Você ficar mais, vira aqui para mim, você ficar perto do meu microfone. Fala uma coisa para mim. Eu sei que você tem duas sobrinhas gêmeas, não é isso? Sim. Eu sei. Tá bom. Você tem duas, né? Você pode vender uma para mim? Você tem duas. Você não sabe quanto eu vou oferecer? Você não sabe. Eu vou te oferecer $1 milhão para você me vender uma sobrinha. $1 milhão. Não vende. Mas você tem duas, são gêmeas? 4, eu não venderia ninguém. Nenhum deles. Ela tem 4 e não quer me vender nenhum. Mas eu te dou 10 milhões. Então não tem preço. Obrigado. Contribuiu com o filme. Ó. Deixa eu dizer uma coisa para você. Uma coisa muito séria. Eu fiz essa brincadeira, essa dinâmica aqui para você entender, né, para firmar no seu coração um conceito. Um propósito também pode ser um problema de vendas. Sim. Porque a gente sempre vai ter dificuldade um pouco maior de vender aquilo que a gente ama muito. Então, presta atenção. É ruim, Ricardo, eu amar a minha empresa, a minha marca, o meu movimento, o meu produto? Não é ótimo. É ótimo isso. Isso é ótimo. Só que eu preciso que realmente você entenda uma coisa. Se você não estabelecer regras muito claras, né, se você não estabelecer seu objetivo financeiro, o propósito pode te atrapalhar, porque você não está entendendo, você ainda não entendeu, não recrutou a ideia, porque ela não é uma ideia lógica, tá? De que quando eu amo muito alguma coisa, eu sempre vou ter dificuldade de vendê-la. Na realidade, se eu amar demasiadamente alguma coisa, eu não vou conseguir vender nada. Outra coisa, outro problema que está junto, né, nesse mesmo tópico aqui, que é o propósito, né, pode atrapalhar as suas vendas, esse é o sétimo hábito aqui, o sétimo passo, né?
eu aprendi logo no início que isso estava sendo um problema para mim. Tá? Então eu gostava tanto das minhas coisas que eu não me preocupava o suficiente em ouvir o cliente. Ficava muito focado em falar da minha empresa, do meu movimento, do meu produto. Eu ficava tão focado nisso que eu deixava as técnicas de venda, por assim dizer, que são necessárias, de lado. Eu deixava isso de lado, cara. Isso não pode ficar de lado. O seu cliente é a peça mais importante, não é a sua empresa, o seu produto. E a gente faz isso sem perceber. Não é por maldade, não é por arrogância, não é por soberba. Não é por isso. É porque a gente, como eu disse, né, em passos anteriores, tem trabalhos que aproximam muito mais a gente de Deus. E ter um negócio aqui nesse setor de produtos naturais é sensacional, é incrível. Dificilmente algo é mais elevado do que isso. O que pode ser mais elevado do que levar saúde para a vida das pessoas? O que pode ser mais elevado do que desejar saúde para quem você ama? É difícil alguma coisa ser mais elevado que isso. Então é natural que você seja assim, só que você não percebe isso. Então, infelizmente, você também se transforma numa pessoa perfeccionista. Você acredita que seus produtos precisam ser perfeitos, e eles não são necessariamente perfeitos. O seu ramo de produtos naturais pode ter problema também. Podem ter alguns problemas que são inerentes àquele ramo. E por você amar muito aquele ramo, por você gostar muito daquela marca como a nossa, a gente gosta muito, claro, um propósito muito claro, muito bem definido, a gente pode se transformar em pessoas intolerantes. Essas pessoas não alcançam objetivos mesmo. Você não pode se transformar numa pessoa intolerante, nem com relação à sua marca, porque você resolveu amar tanto algo que você é muito perfeccionista, e se você estiver fazendo isso nos seus relacionamentos, com a sua namorada, com seus amigos, isso também não vai funcionar, porque eles não são perfeitos e você também não é. Então, você tem que ter um compromisso firme de entender esse passo, né? esse sétimo passo. Eu deixei por último de propósito, porque ele é um paradoxo. Né? E aí, Ricardo, eu tenho que deixar de amar aquilo que eu faço? Não, de jeito nenhum. Você tem que entender que porque você ama muito o que você faz, é que você vai transformar isso numa prestação de serviço, vai estudar o suficiente, vai melhorar como ser humano o suficiente para ouvir mais as pessoas, para entender como você pode contribuir na vida delas. E assim elas passam a ser o seu cliente passa a ser a coisa mais importante para você. Esse seu processo de transformação, com certeza, você vai se transformar num líder equivalente aí na sua região. Aí vai acontecer com você o que acontece comigo. Se eu for numa festa de aniversário e sentar numa mesa, aquelas mesas redondas onde tem 8 pessoas ali, 10 pessoas às vezes sentadas, é inevitável que a conversa se transforme em nação verde, ou em saúde, ou produto natural. Sempre, onde eu estou, a conversa acaba virando o meu ramo, porque as pessoas olham para mim e entendem que eu sou uma autoridade no meu ramo. Isso vai acontecer com você também. Mas para isso acontecer, muitas vezes você tem que evoluir, né? Você tem que ganhar essa maturidade de liderança e precisa, às vezes, deixar essas lendas urbanas de lado. Né? E nesse caso aqui é o propósito, né? Cuidado com essa lenda urbana. O propósito é essencial, mas ele tem o lugar dele e ele tem uma motivação própria ali dentro de você, de dentro para fora, né? Mas você precisa transformar isso em transbordo, né? Que é em benefício para o outro, né? Então, muito cuidado. Então, para encerrar agora, eu quero que você se lembre que esse mecanismo ele acontece de diversas formas e às vezes eles estão presos ali, né, naquelas famosas frases de efeito que parece que estão gravadas na pedra e acabam se transformando numa verdade. Né? Você quer ver algumas? Quer ver? Ó? Síndrome do sapo fervido. Né? Síndrome do sapo fervido. Você já ouviu falar nisso? Aí vem lá o cara conta uma história para você. Sei lá, não lembro qual foi o livro que surgiu essa história pela primeira vez. Né? Mas ela está falando assim, porque você pega um sapo e põe ele na panela. Né? E aí você liga o fogo e o sapo morre com o tempo porque não percebe que o fogo, né, que a água está fervendo, aos poucos está fervendo. Mas se a água já estiver fervida e você tacar o sapo lá, aí ele pula, ele não morre. Né? Eu já ouvi falar nessa lenda urbana aí, né, gravado na pedra, acontece que isso não é verdade. Né? Então é só um exemplo para você, que às vezes tem coisa que está gravada aí no seu coração que você vai ter que desgravar. Se você botar um sapo na panela e ligar o fogo e a água começar a esquentar, ele pula fora rapidão, entendeu? Ele não vai morrer não, cozido não, tá? Então, se você tacar o sapo lá, ele também vai pular. Você não vai conseguir matar o sapo assim. Mas inventaram esse tipo de história, grudou e as pessoas saem repetindo.
Então, cuidado com as histórias que as pessoas saem repetindo, porque você também sai repetindo essas histórias. Você ouve uma coisa, às vezes, de uma pessoa, que nem eu ouvia, porque é chato correr na esteira. Porque correr na esteira é isso. E aí eu cresci por anos e anos e anos, não corria na esteira, porque a paisagem não passa, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Ela fala, olha, a paisagem não passa, põe uma TV lá e fica assistindo a TV que a paisagem passa. Então, assim, são historinhas que a gente conta pra gente. Se você não parar com essas historinhas que estão na sua cabeça, você não vai conseguir percorrer esses 7 passos. Porque você não percorre esses 7 passos justamente porque você conta muita historinha na sua cabeça, como eu também contava na minha. Então, assim, essas lendas urbanas, precisa ser questionado às vezes. Você quer ver para encerrar, pessoal? Tem uma outra que é assim. O futuro é determinado por aquilo que você está plantando. Olha que delícia de frase. Eu já citei essas frases, mas elas têm um contexto. O futuro nenhum é determinado por aquilo que você planta. Basta plantar? Claro que não. Mas essa frase de impacto, como cognitivamente ela é assimilada pelo nosso cérebro, ela vai fazer você ter atitudes terríveis, cara. Futuro não é determinado pelo que a gente planta. Futuro é determinado pelo aquilo que a gente cultiva, não planta. E é diferente. Cultivar é diferente de plantar, pessoal. Eu posso plantar, jogar semente lá numa terra boa e nunca mais voltar ali, não ir regar aquilo, não ir adubar, não dar atenção. Até a atenção é necessária para a planta. Está mais do que comprovado, e quando eu dou atenção para uma planta em relação à outra, mesmo colocando a mesma quantidade de água, está mais do que comprovado que essa planta que eu dou atenção cresce mais. Está comprovadíssimo isso. Isso é muito importante a gente salientar, né, pessoal? Então, o poder da atenção daquilo que você coloca nesses 7 passos, né, que eu estabeleci, 7 hábitos que eu cultivei, né, os 7 passos. Então, tanto faz, né, como você vai chamar isso, né? Para mim acabou virando hábito, então eu posso chamar de 7 hábitos, né, que eu tive na minha vida que me fizeram sair do 0 aos 50 mil. Se você quiser chamar de 7 passos, você chama de 7 passos. 7 passos para você sair do 0 a 50 mil de faturamento. Mas é claro que não são sementes para você simplesmente plantar. São sementes para você cultivar. Então, cultivar é diferente de plantar. Muito cuidado com essa analogia. Não é a mesma coisa, tá bom? Não se esqueça. Então, o futuro não será determinado por aquilo que você planta. O futuro é determinado por aquilo que você cultiva e entende que existem tempestades, que existe às vezes excesso de sol, existe às vezes excesso de chuva, não é? Às vezes você precisa se adaptar, você precisa entender que você está cultivando muitas coisas e que essas coisas que você está cultivando, elas precisam de atenção diferenciada, água em momentos diferenciados, luz em momentos diferenciados. Então você tem que saber discernir isso e cultivar isso. Beleza? Você não vai conseguir isso se você não tomar conta da sua vida. Você tem que tomar conta da sua vida. O mais importante que eu falo, vai fazer sua obrigação. Se você está fazendo isso e conseguiu chegar nos seus objetivos, não se sinta especial por isso. Você só está fazendo a sua obrigação. Não se esqueça. Você pode ter orientações religiosas, espirituais, alimentares, orientações sociais. Isso não vai fazer você melhor que ninguém. Se você já começa a se sentir especial com isso, é provável que você não atinja seus objetivos. É importante você entender que como um líder, como um empreendedor ou autônomo, trabalhando na empresa de alguém, tanto faz, você precisa entender que o ideal desses hábitos, desses passos, é você fazê-los para poder servir melhor. Atingir seus objetivos é levar toda a galera com você. É tentar fazer com que tudo aquilo que você aprende transborde na vida das pessoas e faça com que elas também sejam transformadas. Combinado? Não se esqueça, hein? Quanto mais para dentro, mais para cima. Seja indesistível. Valeu!